Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Uma pesquisa utilizou dados do Observatório de Raio-X Chandra, da NASA, para explicar o que acontece em bolhas nucleares gigantes observadas em uma galáxia espiral que fica a 67 milhões de anos-luz de nós. Professor João Steiner, o que são essas bolhas e tem delas aqui na Via Láctea também? Essas bolhas são lugares sem aparentemente ter matéria, mas acabam emitindo raio-x. E esses raios-x são evidências de que, apesar de não ter matéria, tem partículas relativísticas raras, porém muito energéticas, circulando nessas regiões, né? Por acaso, a Via Láctea tem duas bolhas destas, colocadas simetricamente em torno do buraco negro que existe no núcleo da Via Láctea, né? O buraco negro gigante que existe lá. E alguns anos atrás, então, essas bolhas da Via Láctea foram descobertas, foram chamadas de bolhas de Fermi. Né? Elas são detectadas pela sua emissão de raios gama, emissão de muito alta energia. E agora foi descoberto, então, nessa nova galáxia, NGC 3079, também um sistema grande, também de grandes proporções, são cerca de 4.000 anos-luz de diâmetro, né? Cada uma dessas bolhas, que também são aparentemente vazias de matéria. A gente vê em luz visível as suas bordas, né? É como se fossem, digamos, uma ampulheta onde a gente vê só a parede, mas dentro não há matéria, dentro é vazio. No entanto, esses vazios emitem raio-x e, portanto, deve existir partículas altamente energéticas, que de outra maneira a gente não enxerga, mas a gente tem certeza que existe por causa dessa emissão de raio-x. E qual que é a diferença dessas que havia na Via Láctea e dessas detectadas agora? Nós acreditamos que uma das melhores explicações, talvez a melhor explicação, é que essas bolhas gigantescas sejam evidências de que no passado o buraco negro supergigante dessa galáxia tivesse capturado muita matéria. Durante essa fase de captura de matéria, ele brilhou muito, tornou-se um núcleo ativo de galáxia. Brilhou muito o buraco negro? Como assim? Brilhou muito porque, ao capturar matéria, ele libera energia gravitacional à medida que a matéria cai no poço gravitacional. E essa energia se transforma em luz, não é? Por um mecanismo de transformação energética, e essa luz pode ser captada. Então, nós enxergamos esse tipo de objetos com grande frequência. Os mais luminosos são chamados de quasares, mas existem também objetos menos luminosos, né? Na Via Láctea, esse tipo de fenômeno não ocorre atualmente, mas existem evidências de que 10 milhões, 30 milhões de anos atrás, a Via Láctea passou por uma fase dessas, né? Hoje não existe mais, mas as bolhas continuam lá. Então é possível que essas bolhas sejam resquícios da fase de grande agitação que houve há muito tempo atrás. É possível que essas partículas energéticas que circulam nessas bolhas sejam ainda consequência desta época. E o fato de não ter matéria nessas bolhas é porque essa matéria provavelmente foi ejetada naquela época e não houve tempo para recompor a matéria, né? Então é possível que isso seja um estágio muito avançado, né? Como eu disse, uma evidência arqueológica, um resquício de uma fase muito agitada. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.